Em 1898, um homem comprou um fragmento de papiro no mercado egípcio. Ninguém sabia o que tinha nas mãos. 50 anos depois, uma pedra jogada numa caverna revelou que aquele papel mudava tudo. Imagine segurar nas mãos um fragmento de papiro com mais de 2000 anos. Um pedaço de material orgânico, frágil como a asa de uma borboleta, coberto por linhas de tinta escura que formam palavras em hebraico antigo. Palavras que você reconhece. Palavras que bilhões de pessoas ao redor do mundo já repetiram em sinagogas, igrejas e nas páginas de textos sagrados por milênios. Você está olhando para os 10 mandamentos. E o que torna esse momento verdadeiramente perturbador não é apenas a antiguidade do documento que você segura, é o que está escrito, porque a ordem, as palavras, a sequência dos mandamentos não é exatamente a que você esperava encontrar. Este é o Papiro Nesh, e por quase 50 anos, antes que qualquer pastor, arqueólogo ou criança curando de tédio de uma tarde árida encontrasse os primeiros rolos escondidos nas cavernas de Qumran, este fragmento era o texto hebraico bíblico mais antigo que a humanidade conhecia. Um precursor silencioso, uma testemunha esquecida, um mistério disfarçado de relíquia. Para entender por que esse papiro importa, porque ele abala suposições que estudiosos carregaram por séculos, precisamos voltar ao Egito. Não ao Egito dos faraós e das pirâmides, embora esse cenário sempre espreite as margens de qualquer história de manuscritos antigos. Precisamos ir ao Egito de 1898, um país no limiar de dois mundos, o antigo e o moderno, o colonial e o ancestral, o sagrado e o comercial. O final do século XIX foi uma época de febre arqueológica sem precedentes. O Canal de Suez havia sido inaugurado décadas antes, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e transformando o Egito num cruzamento estratégico das ambições imperiais europeias. Junto com os militares e os mercadores vieram os exploradores, os aventureiros, os acadêmicos e os traficantes de antiguidades. O mercado de relíquias egípcias estava em plena ebulição. Papiros, amuletos, estatuetas, fragmentos de sarcófagos, tudo tinha preço. Tudo podia ser comprado se você soubesse onde procurar e tivesse dinheiro suficiente no bolso. Foi nesse ambiente que um homem chamado Walter Llewellyn Nash entrou em cena. Secretário honorário da Sociedade de Arqueologia Bíblica de Londres, Nash era o tipo de figura que circulava nos mercados de antiguidades do Cairo e de cidades como Fayum, com a confiança tranquila de quem conhecia o valor do que via. Em 1898, ele adquiriu um lote de fragmentos de papiro de um comerciante egípcio. A origem exata do material era vaga, como sempre era naquele mundo de proveniências intencionalmente nebulosas. Sabe-se que os papiros provavelmente vieram da região de Fayum, no delta do Nilo, uma área que ao longo dos séculos havia se tornado uma espécie de biblioteca acidental para os mortos. Papiros enterrados junto a corpos, usados como amuletos funerários ou simplesmente descartados em depósitos que o tempo e a areia preservaram com uma eficiência que nenhum arquivo moderno poderia superar. Nash adquiriu o material e então, com a generosidade discreta que define os melhores colecionadores, doou os fragmentos ao Museu Fitzwilliam, na Universidade de Cambridge. Lá, os papiros foram catalogados, armazenados e, como acontece com tantos achados antes que alguém perceba sua real importância, relativamente ignorados por algum tempo. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais intrigante. Se o papiro estava num museu respeitado, catalogado por estudiosos competentes, por que demorou tanto para que seu verdadeiro significado fosse reconhecido? A resposta revela algo sobre como a ciência funciona, sobre como os paradigmas moldam o que conseguimos enxergar, mesmo quando o objeto está diante de nossos olhos. No final do século XIX e início do século XX, os estudiosos da Bíblia e dos textos hebraicos trabalhavam a partir de um conjunto de suposições bem estabelecidas. O texto bíblico hebraico que conhecemos, chamado de texto massorético, era considerado extraordinariamente estável. Os escribas judeus da Idade Média, conhecidos como massoretas, haviam transmitido o texto com uma precisão que beirava o obsessivo, contando letras, palavras e versos para garantir que nada fosse alterado.
Havia pouca razão para imaginar que versões anteriores do texto diferissem significativamente do que se conhecia. O papiro Nash desafiou silenciosamente essa suposição. Mas para que o desafio fosse reconhecido, alguém precisava olhar com atenção suficiente. Esse alguém foi Stanley Arthur Cook, um acadêmico britânico que, em 1903, publicou uma análise detalhada do fragmento adquirido por Nash. Foi Cook quem identificou o que estava escrito, uma combinação dos 10 mandamentos e do Shema Israel, a oração fundamental do judaísmo, cujas primeiras palavras são: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um texto tão central à fé judaica que é recitado 2 vezes por dia por judeus praticantes desde a antiguidade. Mas há um detalhe que poucos historiadores mencionam quando contam essa história. Cook não estava apenas identificando o conteúdo do papiro, estava percebendo algo perturbador na forma como esse conteúdo estava organizado. Os 10 mandamentos no papiro Nash não seguem a ordem que encontramos na Bíblia hebraica padrão. Qualquer pessoa familiarizada com o texto bíblico sabe que os mandamentos aparecem 2 vezes nas Escrituras, no livro do Êxodo, capítulo 20, e no livro do Deuteronômio, capítulo 5. Embora as 2 versões sejam essencialmente as mesmas, existem pequenas diferenças de redação. E é aqui que as coisas ficam fascinantes. O papiro Nash combina elementos das 2 versões, fundindo Êxodo e Deuteronômio numa única sequência textual que não corresponde perfeitamente a nenhuma das 2 fontes bíblicas conhecidas. Como se o escriba que copiou esse papiro estivesse trabalhando a partir de uma tradição diferente, ou, mais assustadoramente, a partir de um texto mais antigo que ainda não havíamos encontrado. A questão da datação foi central para estabelecer a importância do documento. Cook estimou inicialmente que o papiro datava do século II ou I a.C., baseando-se na análise paleográfica, o estudo das características da escrita, das formas das letras, da forma como a tinta foi aplicada ao papiro. A paleografia é uma ciência que mistura rigor técnico e intuição acumulada. Estudiosos passam décadas aprendendo a reconhecer os estilos de escrita de diferentes períodos e regiões, e suas estimativas, quando bem fundamentadas, podem ser surpreendentemente precisas. Mas as estimativas paleográficas têm limites. Elas dependem de exemplos comparativos, de outros documentos de data conhecida que possam servir como referência. E no início do século XX, os textos hebraicos antigos disponíveis para comparação eram relativamente escassos. A datação do papiro Nash permaneceu num intervalo razoavelmente amplo, em algum lugar entre os séculos II a.C. e I d.C., com estimativas mais conservadoras tendendo para o século II a.C. E é aqui que a história toma o rumo inesperado, porque em 1947, um jovem beduíno chamado Muhammad Dib, pastoreando suas cabras pelas encostas áridas que margeiam o Mar Morto, jogou uma pedra numa gruta para afastar um animal perdido e ouviu o som de cerâmica quebrando. O que ele encontrou quando desceu para investigar mudaria para sempre nossa compreensão dos manuscritos bíblicos antigos. Os rolos do Mar Morto. Centenas de manuscritos, preservados em jarras de cerâmica seladas, escondidos nas cavernas de Qumran por uma comunidade judaica, provavelmente os essênios, que havia depositado ali sua biblioteca antes da chegada das legiões romanas em 70 d.C. Entre esses rolos estavam textos bíblicos de uma antiguidade que fazia os estudiosos piscarem incrédulos. Cópias do livro de Isaías datando do século II a.C., fragmentos de quase todos os livros do Antigo Testamento e, crucialmente para a história que estamos contando aqui, um tipo de texto litúrgico que combinava os 10 mandamentos com o Shema Israel, exatamente como o papiro Nash havia feito décadas antes. Quando o arqueólogo e filólogo William F. Albright examinou fotografias dos primeiros rolos do Mar Morto e as comparou com o papiro Nash, sua conclusão foi imediata e definitiva. O papiro de Cambridge e os rolos de Qumran
haviam sido escritos na mesma tradição paleográfica. O mesmo período, o mesmo estilo de escrita e o mesmo tipo de combinação textual incomum. Essa fusão de Êxodo e Deuteronômio que havia desconcertado Cook décadas antes. De repente, o papiro Nash não era mais apenas um fragmento curioso no Museu Britânico. Era um precursor. Uma janela que havia estado aberta durante 50 anos, sem que ninguém soubesse exatamente para onde ela dava. Mas o que esse paralelo entre o papiro Nash e os rolos do Mar Morto nos diz sobre o texto bíblico em si? Para responder a essa pergunta, precisamos entender algo sobre como os textos sagrados eram usados na antiguidade, porque o uso moldava a forma, e a forma nos diz muito sobre a história. O papiro Nash não era uma cópia de um livro bíblico, era provavelmente um objeto litúrgico, um texto usado na prática religiosa diária. Pense nisso como algo equivalente a um cartão de oração, um documento portátil contendo os textos mais essenciais que um judeu devoto precisaria recitar ou memorizar. Os 10 Mandamentos e o Shema Israel eram exatamente esses textos. Juntos, eles constituíam o coração da prática religiosa judaica, a proclamação dos princípios éticos e a afirmação monoteísta fundamental. E é aqui que a questão da ordem dos mandamentos adquire uma urgência que vai além da curiosidade acadêmica. Se o papiro Nash era um texto litúrgico, um objeto de uso prático, não de estudo teológico, então a ordem em que apresenta os mandamentos reflete a ordem em que eles eram recitados naquele contexto específico, naquele tempo e naquele lugar. E essa ordem é diferente da que encontramos na Bíblia hebraica padrão. Especificamente, o papiro Nash apresenta uma sequência que coloca o mandamento sobre o assassinato antes do mandamento sobre o adultério, uma inversão em relação ao que encontramos em certas tradições textuais do texto massorético, embora correspondendo a outras versões antigas. Mas há mais. A fusão dos textos de Êxodo e Deuteronômio sugere que quem usava esse papiro não estava distinguindo rigidamente entre as duas fontes bíblicas. Estava trabalhando com uma tradição harmonizada, uma versão que reunia os dois textos numa sequência litúrgica coerente. Isso nos leva a uma das questões mais fascinantes e fundamentalmente não resolvidas da história bíblica. Havia uma versão original, única e autorizada dos mandamentos? Ou a tradição bíblica sempre abrigou variações? Diferentes comunidades, diferentes contextos litúrgicos, diferentes ênfases teológicas, que foram sendo gradualmente harmonizadas e padronizadas ao longo dos séculos. Os estudiosos debatem essa questão há décadas, e os manuscritos de Qumran tornaram o debate ainda mais rico e complexo. Porque o que encontramos nas cavernas do Mar Morto não é um texto bíblico monolítico e uniforme. Encontramos variações, encontramos versões, encontramos evidências de que no século II a.C., o texto bíblico hebraico ainda estava num processo de estabilização, que a fronteira entre o texto canônico e as versões alternativas era mais porosa do que qualquer um havia imaginado. O papiro Nash é uma evidência dessa porosidade. Um fragmento que sobreviveu por acidente, porque alguém o enterrou ou o descartou no Egito, porque a areia e o clima conspiraram para preservá-lo, porque o negociante de antiguidades o ofereceu ao homem certo no momento certo, e que nos diz, séculos depois, que a história do texto bíblico é mais complexa, mais viva e mais humana do que a narrativa de transmissão perfeita e imutável que muitas tradições preferem acreditar. Mas voltemos ao papiro em si, ao objeto físico, porque há algo profundamente revelador na materialidade desse fragmento que as discussões textuais tendem a obscurecer. O papiro Nash é pequeno, mede aproximadamente 24 por 9,5 centímetros, pouco maior que uma folha de papel moderno dobrada ao meio. É composto de 4 fragmentos unidos, o que sugere que o objeto original era maior ou que sofreu danos significativos ao longo do tempo. A escrita está em hebraico quadrado, o script que se tornaria o alfabeto hebraico padrão, e os estudiosos identificaram características paleográficas que apontam para o período asmoneu, a época em que o povo judeu, liderado pela dinastia Macabeia, havia reconquistado a independência política da Judéia após a revolta contra o domínio seleucida.
Esse contexto histórico não é periférico, é central. O século II a.C. foi um período de extraordinária turbulência e transformação para o judaísmo. A revolta dos Macabeus contra Antíoco IV Epifânio, o rei Seleucida que havia profanado o Templo de Jerusalém, proibido a observância do Shabá e tentado erradicar a prática judaica, havia resultado numa das vitórias mais improváveis da história militar da antiguidade. Um grupo de guerrilheiros judeus, mal armados e numericamente inferiores, havia derrotado um dos exércitos mais poderosos do mundo helenístico. Mas a vitória militar levantou questões teológicas e culturais ainda mais complexas do que a guerra em si. O que significava ser judeu num mundo dominado pela cultura grega? Como preservar a identidade religiosa e cultural diante da sedução do helenismo, do modo de vida, da filosofia, da arte e da língua que haviam se espalhado por todo o Mediterrâneo e pelo Oriente Próximo? O período que se seguiu à revolta dos Macabeus foi marcado por debates intensos sobre essas questões. Diferentes grupos, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, desenvolveram respostas diferentes, e cada grupo tinha suas próprias tradições textuais, suas próprias interpretações, seus próprios manuscritos sagrados. É nesse mundo fragmentado e disputado que o Papiro Nesh foi escrito. Um mundo onde a forma exata dos textos sagrados não era uma questão abstrata de erudição, mas uma arena de conflito teológico e identitário. Onde a ordem dos mandamentos podia refletir não apenas uma tradição textual, mas uma posição teológica, uma afiliação comunitária, uma declaração de identidade. O que os arqueólogos e paleógrafos encontraram ao comparar o papiro mexe com os manuscritos de Qumran mudou completamente a interpretação do local. Porque ficou claro que o tipo de texto litúrgico representado pelo papiro de Cambridge não era uma anomalia egípcia. Era parte de uma tradição mais ampla, uma tradição que havia florescido em diferentes comunidades judaicas durante o período do Segundo Templo, a era que vai da reconstrução do Templo de Jerusalém no século VI a.C. até sua destruição pelos romanos em 70 d.C. Os manuscritos de Qumran incluem vários textos chamados de tefilim e mezuzot, pequenos rolos contendo passagens bíblicas usados em práticas rituais. Alguns desses textos apresentam a mesma combinação de Êxodo e Deuteronômio que encontramos no Papiro Nesh. Outros apresentam variações que diferem tanto do papiro quanto do texto massorético. O quadro que emerge é o de uma tradição textual viva, em movimento, adaptando-se às necessidades litúrgicas e teológicas de diferentes comunidades. Mas há um detalhe que poucos historiadores mencionam quando discutem essa pluralidade textual. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento produzida em Alexandria entre os séculos III e I a.C., também apresenta diferenças significativas em relação ao texto massorético em várias passagens, incluindo nos 10 Mandamentos. Durante séculos, os estudiosos que trabalhavam principalmente com o texto hebraico padrão tendiam a ver essas diferenças como erros ou adaptações dos tradutores gregos. A descoberta dos rolos do Mar Morto e o paralelo que estabeleciam com o Papiro Nesh sugeriam uma interpretação radicalmente diferente. Talvez os tradutores da Septuaginta não tivessem se afastado do texto hebraico. Talvez tivessem traduzido fielmente versões hebraicas, que simplesmente diferiam das que sobreviveram na tradição massorética. Isso representa uma revolução silenciosa na forma como entendemos a história da Bíblia. Não uma revolução que abale a fé de quem acredita na autoridade sagrada do texto. As tradições religiosas têm maneiras sofisticadas de lidar com a pluralidade textual, e muitos teólogos veem na variedade das tradições uma riqueza, não uma ameaça. Mas uma revolução intelectual que transforma nossa compreensão de como os textos sagrados se formaram, circularam e foram transmitidos. O Papiro Nesh fica no centro dessa revolução, não como o ponto mais alto, mas como o precursor, o sinal que estava ali, esperando, durante 50 anos, antes que as descobertas de Qumran nos dessem os olhos para enxergá-lo. Mas a história do papiro não termina com os rolos do Mar Morto. Há outra camada de mistério que raramente recebe a atenção que merece. Por que o Papiro Nesh estava no Egito?
A resposta óbvia é: porque havia judeus no Egito. E os havia em números significativos, desde pelo menos o século VI a.C., quando grupos de refugiados judeus fugiram para o Egito após a destruição de Jerusalém, babilônios. Alexandria, a grande metrópole fundada por Alexandre Magno em 331 a.C., tornou-se o lar de uma das maiores e mais influentes comunidades judaicas do mundo antigo. Foi lá que a Septuaginta foi produzida. Foi lá que Fílon de Alexandria desenvolveu sua síntese extraordinária entre o pensamento bíblico e a filosofia platônica. E foi lá, e nas cidades e aldeias do delta do Nilo, que comunidades judaicas menores viviam, rezavam, estudavam e enterravam seus mortos junto com os objetos que haviam sido sagrados em vida. Um papiro contendo os 10 mandamentos e o Shema Israel era exatamente o tipo de objeto que poderia ter sido enterrado com um judeu devoto. Um amuleto de identidade, uma declaração de pertencimento que atravessava a fronteira entre os vivos e os mortos. Mas há outra possibilidade, igualmente intrigante. Nos séculos que se seguiram à destruição do Segundo Templo, em 70 d.C., quando as legiões do general Tito saquearam Jerusalém e dispersaram a população judaica da Judéia, enormes quantidades de documentos, tesouros e relíquias foram transportados para diferentes partes do Império Romano e além. Judeus em fuga levavam consigo o que podiam carregar: textos sagrados, objetos litúrgicos, memórias. O caminho para o Egito era um dos mais naturais, seguindo rotas comerciais e familiares que existiam há séculos. É possível que o papiro Nesh tenha chegado ao Egito como parte dessa dispersão, um objeto que alguém trouxe da Judéia, que passou de geração em geração, que eventualmente foi depositado na terra egípcia como parte de um ritual funerário, ou simplesmente abandonado quando a comunidade que o guardava se dispersou ou desapareceu? Não sabemos. E é exatamente essa lacuna, esse espaço entre o que o papiro nos mostra e o que ele não pode nos contar, que faz dele um objeto tão perturbadoramente fascinante. A análise moderna do papiro Nesh tem se beneficiado de tecnologias que Stanley Arthur Cook não poderia ter imaginado em 1903. Técnicas de imageamento multiespectral, que capturam a luz em frequências além do visível, podem revelar texto que é invisível a olho nu em manuscritos antigos. A análise química da tinta e do próprio papiro pode fornecer informações sobre a origem dos materiais e as técnicas de produção. A datação por radiocarbono, embora raramente aplicada a manuscritos porque requer a destruição de parte do material, poderia, em teoria, refinar as estimativas paleográficas com maior precisão. Mas mesmo sem essas tecnologias avançadas, o que já sabemos sobre o papiro Nesh é extraordinário. Sabemos que foi escrito por um escriba treinado, com uma caligrafia consistente e controlada que sugere prática profissional. Alguém que copiava textos como parte de um trabalho ou de uma vocação. Sabemos que o texto combina tradições de Êxodo e Deuteronômio de uma forma que encontra paralelos precisos em Qumran. Sabemos que a versão dos mandamentos que preserva difere em detalhes significativos do texto massorético. Não de uma forma que altere a substância teológica dos mandamentos, mas de uma forma que revela a existência de tradições textuais paralelas. E sabemos que esse pequeno fragmento de papiro, comprado no mercado egípcio por um secretário de uma sociedade arqueológica britânica, ficou guardado num museu universitário por décadas, visto, catalogado, estudado, mas não completamente compreendido. Até que uma pedra jogada numa gruta do deserto do Judá abriu uma janela que iluminou retroativamente tudo o que o papiro havia estado tentando nos dizer. Há algo quase cinematográfico nessa convergência. 2 artefatos de 2 países diferentes, 2 achados separados por 50 anos, 2 fragmentos de uma tradição textual que havia desaparecido e que, juntos, começam a reconstituir uma imagem do judaísmo do Segundo Templo que é muito mais rica, muito mais plural e muito mais viva do que qualquer versão simplificada poderia capturar. Mas o mistério central permanece. Qual era a ordem original dos mandamentos?
Para apreciar a profundidade dessa pergunta, precisamos entender que original é uma palavra estranhamente escorregadia quando aplicada a textos bíblicos. Os estudiosos modernos distinguem entre diferentes tipos de originalidade: a intenção do autor, a forma mais antiga que podemos reconstruir, a versão que uma determinada comunidade considerava autorizada, o texto que serviu de base para as tradições subsequentes. Cada uma dessas originalidades pode ser diferente das outras. O que o papiro Nash e os manuscritos de Qumran sugere é que, pelo menos no século II a.C., não havia uma versão única e universalmente aceita dos 10 mandamentos. Havia tradições, havia versões litúrgicas adaptadas ao uso comunitário. Havia escribas que combinavam textos de fontes diferentes para criar documentos práticos que atendessem às necessidades de seus usuários. E havia, provavelmente, debate sobre qual versão era mais fiel, mais antiga, mais autorizada. Esses debates não eram meros exercícios acadêmicos. Num período em que a identidade judaica estava sendo forjada e reforjada em resposta a pressões externas, o helenismo, a dominação política, a dispersão geográfica, a questão de qual era o texto correto, a ordem correta, a formulação correta dos princípios fundamentais da fé era uma questão de identidade coletiva, de sobrevivência cultural. A tradição rabínica posterior, que floresceu após a destruição do Segundo Templo, respondeu a essa pluralidade de uma forma que foi extraordinariamente eficaz, estabelecendo um cânone, padronizando o texto, criando as estruturas de transmissão massorética que garantiram que o texto massorético chegasse até nós com uma estabilidade impressionante. Mas essa estabilização, esse processo de convergência em torno de um texto padrão, teve um custo. Obscureceu a pluralidade que havia existido antes. O papiro Nash é um fantasma dessa pluralidade, um eco de um mundo textual que existiu antes da grande estabilização. Um mundo em que os 10 mandamentos podiam ser escritos em ordens diferentes, combinados com outros textos, adaptados às necessidades litúrgicas de comunidades específicas, sem que isso fosse necessariamente visto como uma deturpação ou uma heresia. E é aqui, talvez, que a verdadeira importância do papiro Nash se revela, não como um argumento teológico em nenhuma direção, não como uma ameaça ou uma confirmação de qualquer crença específica, mas como uma janela para a humanidade dos textos sagrados, para o fato de que esses textos foram escritos por mãos humanas, copiados por escribas humanos, adaptados por comunidades humanas para suas necessidades humanas, e que essa humanidade não diminui, mas enriquece a tradição que transmitem. O fragmento que Walter Nash comprou no mercado egípcio em 1898 fica hoje no Museu Fitzwilliam, em Cambridge, sob vidro, em condições controladas de temperatura e umidade. Visitantes passam por ele. Alguns se detêm. Poucos sabem o que estão vendo, mas o papiro sabe, ou pelo menos guarda. Nas suas linhas de tinta de 2000 anos, na fusão incomum de Êxodo e Deuteronômio, na ordem ligeiramente diferente dos mandamentos que o mundo inteiro pensa conhecer de memória, guarda um segredo que só começou a ser decifrado quando pedras voaram numa tarde de 1947 e ecoaram em cavernas que guardavam uma biblioteca escondida há 2 milênios. O que os arqueólogos encontraram em Qumran mudou completamente nossa interpretação do mundo que produziu o papiro Nash. E o papiro Nash, em retrospecto, havia estado nos preparando para Qumran desde o início. Desde aquele momento em que um comerciante egípcio o tirou de onde quer que estivesse guardado e o ofereceu a um homem britânico que tinha olhos suficientes para ver que havia algo ali, mas não olhos suficientes ainda para ver exatamente o que. Essa é a natureza dos grandes achados arqueológicos e textuais. Eles raramente revelam tudo de uma vez. Ficam esperando, acumulando contexto, esperando que a humanidade desenvolva as perguntas certas para extrair as respostas que já estavam ali, inscritas em tinta sobre papiro há mais de 2000 anos. O papiro Nash não é o fragmento bíblico mais famoso, não é o mais longo, nem o mais visualmente impressionante, mas é, de certa forma, o mais honesto.
Porque ao preservar uma versão dos mandamentos que não se encaixa perfeitamente em nenhuma das tradições que conhecemos, ao ser ligeiramente diferente, ligeiramente deslocado, ligeiramente fora do lugar, ele nos lembra que os textos que consideramos eternos e imutáveis têm uma história, que essa história é complexa, e que a complexidade, longe de ser uma ameaça, é um convite para uma compreensão mais profunda. A pergunta sobre qual era a ordem original dos mandamentos pode nunca ser respondida com certeza absoluta, mas o fato de que ainda nos fazemos essa pergunta, de que um fragmento de papiro comprado no mercado egípcio há mais de 100 anos ainda tem o poder de nos fazer questionar o que pensávamos saber, é em si mesmo uma resposta. A tradição está viva, o texto respira, e em cada geração que se curva sobre seus fragmentos, com curiosidade suficiente para ver além do óbvio, algo antigo se recusa a morrer.